Glória a Deus. Os irmãos vieram a fim mesmo de ouvir a palavra hoje. Amém. Eu creio que os irmãos já têm uma ideia sobre o que eu vou falar. E eu confesso, irmãos, que é uma palavra que não se ouve mais. Até alguns anos atrás nós ouvimos e a igreja incendiava com essa palavra. Mas hoje, com a troca dos valores, nós não estamos mais ouvindo esse tipo de palavra. Não podemos mais falar sobre isso, porque se falamos, aterrorizamos as pessoas. Mas as pessoas ficam aterrorizadas porque elas sabem que estão fazendo errado. Porque segundo aquilo que nós aprendemos no estudo, nós temos um dispositivo automático e sabemos que nós estamos errados. E é por isso que nós acabamos ficando aterrorizados. Mas graças a Deus, essa igreja tem dado espaço para a verdadeira palavra. Nós temos cada domingo escutado palavras que nos faz de certa forma até sofrer. Nos dá um confronto e nos traz uma mudança que nos deixa preparados para ouvir esse tipo de palavra. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso, porque esta igreja, através do Espírito Santo, tem resgatado os valores da verdadeira igreja. Graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus? O livro Apocalipse, no capítulo 1. Para deixar os irmãos já um pouco mais tranquilo, o livro Apocalipse, ele não significa fim do mundo, tá? Como o mundo prega por aí, né? Tudo que você olha aí é cenário apocalíptico, né? A pessoa pensa na cabeça dela, final do mundo, destruição total. E não é isso, tá? O significado do nome Apocalipse é revelação. Nós teríamos que dar glórias quando escutamos o nome Apocalipse. Porque quando a gente chega e vê um profeta dizendo, eu tenho para você uma revelação, nós damos glória. Mas nós escutamos o nome Apocalipse, misericórdia. É uma coisa incoerente. É uma incoerência total. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o entendimento que nós temos da Bíblia. Amém? Capítulo 1, versículo 3. Amém, irmãos? Amém. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais uma vez, vamos ler de novo? Para não ficar aquela leitura, né, aquela leitura dispersa. Mais uma vez, eu quero que a igreja toda me acompanhe e leia junto comigo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falar da sua palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que a palavra de hoje é algo muito difícil, é algo que necessita muito estudo, e é isso eu não tenho, Senhor. Mas eu creio, Deus, que o seu Espírito Santo pode falar, pode explicar e pode abrir os nossos olhos. Pai, dê aqui, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo, a clareza da Sua palavra, Senhor, a edificação que ela pode trazer para nós, que ela possa ser concretizada aqui hoje, Pai. Pai, mais uma vez, eu dou liberdade e total legalidade ao Teu Espírito Santo, para que possa me usar e falar da maneira que Tu queres e como Tu queres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. E vamos estar prontos para ouvir a palavra. Irmãos, quando nós falamos de fim dos tempos, nós falamos de Mateus 24, falamos que Jesus, prega sobre isso, o alerta que Jesus dá à igreja, nós falamos muito sobre isso, até que falamos bastante, falamos sobre o que vai vir no final dos tempos, os sinais da volta de Cristo, porque Cristo, ele disse que não sabe a hora nem o dia, somente o Pai, mas ele deixou os sinais para nós. Ele nos deixou algumas coisas que nos mostram que antecede a vinda dele. E segundo o que nós lemos, segundo o que nós aprendemos e segundo o que está escrito na palavra, muitas coisas já estão acontecendo. Muitas coisas já têm acontecido. E a volta de Cristo, ela está mais iminente do que nunca. Cada vez que vai passando o tempo, ela fica mais iminente. Mais sinais acontecem. Mais coisas vão mostrando que ele está próximo de vir. E durante essa semana, o que me levou, o que me encorajou a trazer essa palavra, eu confesso aos irmãos, que é uma palavra que ela traz até um pouco de temor para trazer para a igreja. Mas o que me encorajou a trazer essa palavra, foi um comentário que eu vi, uma pessoa escrevendo, dizendo assim: se Jesus voltar, voltou. Se eu ficar, fiquei.
é até bom, porque esse povo doido some da terra, desaparece, vai dar um pouco de paz para nós. Meu Deus. E eu fiquei prestando atenção no que essa pessoa falou, e falei, é um desconhecimento total. Essa pessoa não faz ideia do que está esperando por ela. E esse comentário ele me encorajou a trazer essa palavra. Porque nós falamos muito sobre arrebatamento, sobre ir com a igreja. Sim, nós temos que visar o céu. Nós temos que visar ir para o céu. Nós temos que visar estar com Cristo. Nós temos que visar a não viver estas coisas. Mas não viver o quê? E não viver o quê? O que vai acontecer comigo depois se eu ficar aqui? Qual que é a diferença de eu ir para o céu e ficar na terra depois do arrebatamento? Se as pessoas não tiverem conhecimento, elas não sabem o que vai acontecer. Elas não sabem qual é a diferença. Nós sabemos sim que nós estamos esperando a Cristo, que se nós estivermos de acordo com seus estatutos e leis, nós seremos arrebatados e levados com Ele. Nós sabemos que nós teremos um encontro com Ele, viveremos com Ele para a eternidade. Mas e se as pessoas que ficarem aqui, e o tal dos 7 anos de tribulação, o que vai ser? Nós já vivemos tribulação, não é assim que nós pensamos? Já vivemos tribulação. Se tiver mais 7 anos, nem nada mais vai mudar. É assim que as pessoas pensam. Mas não é isso que a palavra nos mostra. Quando Jesus ele fala em Mateus no capítulo 24, ele diz que nunca houve e nunca haverá dias como aqueles. Meu Deus. Nós estamos pensando que nós estamos vivendo a tribulação. Nós não estamos vivendo nada do que a palavra diz que vai ser. Temos que tomar cuidado, irmãos. Olhamos para o mundo achando que ele está atribulado, mas ele ainda não está atribulado. Nós sofremos as dores de parto, o que é bem diferente. Nós achamos que nós estamos vivendo dificuldades. Não estamos vivendo dificuldades da maneira que vai ser depois da volta de Cristo. Há muito mais coisa envolvida nisso. Há muito mais coisa do que fome, do que pestes e pragas, doenças incuráveis. Há muito mais coisa do que isso, irmãos. E nós vamos ter hoje os olhos abertos para o que acontece. Porque muitas vezes nós começamos a falar das coisas que vão vir depois do arrebatamento. Você fala para a pessoa 7 trombetas, a pessoa não sabe o que vem. Fala das 7 taças da ira de Deus, a pessoa não sabe o que é. Ah, vai acabar o mundo, vai cair um meteoro na terra. É uma coisa tão supérflua. Uma visão tão por cima das coisas. E a pessoa pensa que é simplesmente isso. Ah, vai continuar do jeito que está aí. Morte, né? Destruição, acidentes. Continua do jeito que está. Então se Jesus volta, se eu for, amém. Se eu não for, continua tudo do jeito que está. E o que mais me entristece é que do jeito que as coisas andam, é capaz de Jesus voltar e ainda ter culto na igreja. Sabia disso? Com certeza. É capaz de acontecer isso. Porque dentro da igreja também tem muitos que não vão, infelizmente. Talvez por um momento de deslize, naquele deslizou, Jesus voltou. Talvez por isso. Talvez seja por isso. Infelizmente, Jesus volta. E o culto ainda continua. Infelizmente. Mas irmãos, no nome de Jesus, eu não desejo estar no culto depois da volta de Jesus. Nem eu. Eu não desejo mais cultuar a Ele aqui. Eu desejo cultuar Ele lá na glória. Aleluia. Eu desejo ter encontro com Ele pessoalmente. Eu quero ver Ele com os meus olhos da forma que Ele é. Eu não quero continuar aqui nessa terra, vivendo nesta igreja, dizendo, Senhor, eu estou aqui adorando a Ele. Isso é para o nosso tempo, não é para depois da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, nós temos que estar vendo e conhecendo a Ele pessoalmente, tangivelmente, uma coisa real, uma coisa verdadeira. Você vai ver o resultado de tudo aquilo que você viveu aqui. Você não pode simplesmente continuar aqui da mesma forma que sempre foi. Não é isso que a palavra nos orienta. Quando Jesus quer dizer que nunca houve e nunca haverá tal tribulação, você sabe o que ele está querendo dizer? Olha na Bíblia, lá da criação, porque a nossa base é a Bíblia. A nossa base de fé é a Bíblia. E a Bíblia ela mostra desde a criação do homem, quando Adão e Eva foi criado pelas mãos de Deus. Olha, desde aquele dia até os dias de hoje, o que o povo de Deus viveu e o que a humanidade viveu. Presta bem atenção no que eu vou falar. A humanidade viveu a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu creio que ninguém queria estar lá no meio daquele povo. A única mulher que queria ser uma das únicas pessoas que foram salvas,
que Deus disse: não olhe para trás, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Um grande juízo de Deus sobre aquele povo. Nunca houve e nunca haverá. Vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Sabe quando nós vemos a história de Noé? Que nós vemos, os historiadores dizem que foi o maior juízo de Deus sobre a face da terra até agora. Por quê? Deus destruiu toda a humanidade, salvando apenas Noé e sua família. Até agora, é o juízo de Deus mais severo registrado dentro da Bíblia e dentro de toda a história. E Jesus, quando ele diz: nunca houve e nunca haverá dias como esse, está dizendo que o juízo vai ser pior do que os dias de Noé. Entenderam? Pior do que os dias de Noé. Não venha me dizer que estamos vivendo a tribulação, porque a tribulação que nós vivemos, ela é momentânea e passageira, como diz Paulo. Não venha me dizer isso, porque o que Jesus está querendo dizer é que quando você olha para a história da Arca de Noé, da água subindo, das pessoas ficando desesperadas, e pela lógica, porque naquela época também eram seres humanos, você pode imaginar e conjecturar algo. Você pode imaginar as pessoas correndo para lugares altos para fugir da água. Pela lógica as pessoas fazem isso, porque se começa uma inundação, qual é a primeira coisa que você faz? Vou procurar um lugar alto. E você começa a imaginar os lugares altos ficando escassos, aquele monte de gente acumulando em cima, o desespero tomando conta. Aí sabe que no momento que você entra na água, a água não dá mais pé, né? Como diz o dito popular, que você tem que começar a boiar pela sua própria força, porque senão você afunda e morre afogado. Você imagina o desespero dessas pessoas quando ela começa a ter que flutuar, boiar. Eu não sei se naquela época muitos sabiam nadar, talvez nem todos sabiam nadar, porque o local onde eles viviam era um local de mais seco do que água. E você imagina aquele desespero. A morte por afogamento é uma das mortes mais desesperadoras que tem. Você sentir que você puxa o fôlego, e na hora de você puxar o fôlego, o que você sente é a dor da água correndo nas suas narinas. É a pior morte que tem. Eu imagino o desespero e a aflição daquele povo, morrendo tudo afogado. E sabe o que Jesus fala? Que vai ser pior do que esse dia. O juízo de Deus vai ser pior do que esse dia para essas pessoas que ficarem. E nós vamos estudar um pouquinho do que vai ser. Só um pouquinho, irmãos. Eu não vou aumentar e nem diminuir. Eu vou falar o que fala a palavra. Amém? Amém. O que está descrito na palavra. Eu descrevi aqui de uma forma, cronológica e de uma forma sequencial, para que os irmãos possam entender. Primeiro, 7 selos. João viu um pergaminho enrolado com 7 selos. Como é esses selos? O primeiro ele é colado. Para você abrir o próximo, você tem que desenrolar. Vai ter outro selo grudado. Você vai quebrando e vai abrindo. E quem é o digno de abrir esse selo? A Bíblia diz que o único digno de abrir esse selo é Jesus. É Jesus. Sabe por quê? Porque quando chegar nesse momento, na hora de começar a abrir os selos, Deus, Ele me mostra que Ele vai, alguns caráteres dele, Ele vai apagar. Alguns caráteres dele, nesse momento, Ele vai apagar. Sabe quais são os caráteres que Ele vai apagar? Primeiro, misericórdia. Segundo, amor. Terceiro, perdão. Mas há alguns caráteres dele que Ele vai ressaltar nesse dia e que Ele vai usar. Justiça. Fogo que consome. Ah, mas Deus é muito ruim. Não, Ele não é ruim. Ele está sendo bom conosco até agora. Ele tem sido muito bom conosco. Vivemos a época da graça, o melhor momento para consertar e se reconciliar com Deus. Vivemos essa época. Se nós estivéssemos vivendo a época que vai vir o juízo de Deus, sim, poderíamos até imaginar que Deus é ruim. Mas nós não estamos vivendo essa época. Nós vivemos uma época em que a chance para reconciliar com Deus está batendo a sua porta todo o tempo. É verdade. Vai chegar um momento, irmãos, que não é Deus que vai bater na porta do nosso coração, mas somos nós que vamos bater na porta para que Deus abra a porta do céu. E Ele não vai abrir como Ele não abriu a Arca de Noé. Nós temos que tomar cuidado com o que vai acontecer. Temos que tomar cuidado com a nossa vida. Estamos aprendendo sobre obediência. É a base de todo cristão. Não estamos aprendendo sobre obediência para ser certinho e mostrar para o povo lá fora que nós somos igreja. Não. Vivemos obediência para
mostrar o caráter de Cristo na nossa vida. E o nosso principal objetivo é estar com Ele. Aleluia. Esse é o nosso principal objetivo. Não viemos na igreja para brincadeira. Não vimos na igreja para dizer que somos crentes. Não. Vimos na igreja para treinar para um dia estar no céu. Nós não fomos feitos para ficar aqui e viver tudo aquilo que João viu na promessa de Deus. Não, estamos sendo preparados para estar no céu. Amém, igreja? Amém? Você crê nisso? Então nós estamos sendo preparados e nós não temos motivo para nos aterrorizar com o que vai ser falado. Amém? Amém. 7 selos. Primeiro selo, eu vou passar rápido porque não é só isso. Primeiro selo, o anticristo se levantará. E como eu vou saber que o anticristo é fácil? Vai ser uma pessoa que vai cativar muita gente. Vai ser uma pessoa que vai se levantar como um grande líder. Ele vai dar solução em coisas que ninguém tem solução. Ele vai fazer coisas que ninguém fez até agora. Ele vai ser levantado como o homem que vai dar solução para todo esse mundo. E quando isso vai acontecer? Depois do arrebatamento. Sabe por quê? Porque quando a igreja subir, depois que a igreja for arrebatada, irmãos, isso aqui vai virar uma confusão tão grande que ninguém vai conseguir apaziguar. Porque todos vão buscar explicações, mas vai ter um que vai ter explicação: o anticristo. E essa explicação que ele vai dar vai cativar muita gente. E ele vai estabelecer o reinado dele durante 7 anos. E Jesus começa a abrir os seus selos. Levanta o anticristo, primeiro selo. Segundo, grandes guerras. Ah, mas não vai ter paz, mas vai ter guerra. E grandes guerras vão começar. Terceiro, fomes. Mas nós já temos fomes, mas nunca houve e nunca haverá como nesses dias. Vai ser muita fome, irmãos. Vai ser uma coisa terrível. Quarto, pragas, mais fomes, mais guerra. Você sabe o que é uma praga? Os irmãos têm ideia do que é uma praga? Praga é uma quantidade enorme de inseto ou bactéria que você não consegue controlar. É considerado praga. Aquilo que foge do controle do ser humano. Isso é considerado uma praga. Amém? Vamos continuar. 5. Perseguidos, martirizados pela fé. Ah, mas nós já somos perseguidos. Você vai ver naquele dia depois do arrebatamento. Porque o anticristo vai estabelecer que não há outro Deus além dele. Que ele é Jesus. E você vai ver quantas pessoas vão morrer pelo nome de Cristo. Quantas pessoas serão perseguidas pelo nome de Cristo. Você vai ver pessoas se escondendo em buracos. Você vai ver pessoas tendo que correr, tendo que passar fome pelo nome de Cristo. 6. Grandes terremotos. Fenômenos astronômicos incomuns e sobrenaturais. Também já estamos vendo. Naquele dia você vai ver. Quem ficar vai ver o que vai acontecer. Isso vai ser uma consequência. O 6º selo está prevendo algo que vai acontecer dentro das 7 trombetas. E onde está as 7 trombetas? Está dentro do 7º selo. O 7º selo, quando ele é aberto, os anjos vão tocar 7 trombetas e não simultaneamente, uma de cada vez. Dentro do 7º selo, a primeira trombeta: granizo, fogo destruindo uma boa parte da relva vivente. Essa boa parte a Bíblia retrata como a terça parte, 1/3 de tudo que nós temos. Segundo, oceanos serão feridos. E os oceanos feridos, 1/3 parte do oceano, todas as trombetas se referem à terça parte de tudo. Tudo é referente à terça parte de tudo. Terça parte dos oceanos são feridos. Tudo que vive dentro do oceano, na terça parte dele, será consumida. Vai morrer, vai perder vida. Essas são as trombetas que os anjos vão tocar uma após a outra. E vou deixar algo bem claro aqui. Os 3 primeiros anos, 3,5 primeiros anos, serão anos até tranquilos, até sossegados. E muita gente vai achar o anticristo, ou aquele que se intitular Cristo, deu um jeito na terra. Ele conseguiu estabelecer um reino que ninguém nunca conseguiu. Durante 3 anos e meio, vão achar ele como uma pessoa ótima. Ele vai ser considerado um Deus na terra. Depois dos 3 anos e meio, ele começa a mostrar sua verdadeira face. E Deus também, depois dos 3 anos e meio, começa a revelar a sua pior parte do juízo. E é onde começa as trombetas. 3. As fontes das águas serão feridas, e a palavra me diz que elas serão amargas, como o absinto. Você já tomou uma água amarga? Quem teve a chance de tomar uma água amarga? Pastor teve? Eu tomo quase todo dia.
Irmãos, nós sequer temos a chance de pegar uma água dentro de um copo e tomar e sentir o gosto amargo. Mas naquele dia as pessoas que ficarem vão sentir esse gosto. Você tomar água amarga não é bom. Tem gente que até gosta de água amarga, mas água amarga não é nada bom. Vamos continuar, tem muito aqui ainda. O quarto, o sol e a lua se escurecem. Quarta trombeta, o sol e a lua se escurecem. Uma das coisas que prova o reino de Deus é que o dia, ele clareia todos os dias no mesmo horário. E as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida. Quando o sol e a luz se escurecem, a luz se vai, significa que também a presença de Deus se vai. O Espírito Santo já não está mais na terra. E aqueles que ficarem aqui não terão para onde recorrer. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo e muitas vezes não valorizamos ele, sabia disso? Não valorizamos. Às vezes nós estamos passando por algo tão ruim, algo que machuca o nosso coração. Nós dizemos, estou passando por uma tribulação, e ao invés de recorrer para o Espírito Santo, dizer para o Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo, eu preciso de um conforto e um consolo. Não, nós vamos nos revoltar contra Deus. Nós vamos procurar consolo em outras coisas. Hoje nós temos ainda a opção de procurar o Espírito Santo, mas depois daquele dia, depois do arrebatamento, não teremos mais esta opção. Nós temos que valorizar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos calar Ele, ocultar Ele das pessoas que estão à nossa volta e de nós mesmos. Porque quantas vezes Ele fala do nosso coração aquilo que nós erramos, mas nós abafamos a voz dEle. E Ele, como um ser educado, sabe o que Ele fala? O que Ele faz? Ele se cala. Porque você não dá chance para que Ele governe a sua vida. Ele passa a se calar. Hoje nós ainda temos a chance de fazer isso. Mas vai chegar um dia que sequer aqui na terra Ele vai estar. Vamos continuar. 5. Os tais dos gafanhotos demoníacos. Eu acho que todos já ouviram falar. Gafanhotos com rosto de pessoas. Gafanhoto é uma praga. Ele veio para destruir plantações. Ele veio para destruir tudo que é verde. Mas esses que a Bíblia retrata, ele traz rosto humano. Rosto humano significa inteligência. Significa que ele é dotado de inteligência. Traz também, junto com ele, aquilo que a palavra diz de vir sobre cavalos. Cavalo fala sobre algo de força. Na guerra, cavalo, quando você diz pessoas montadas em cavalo, representa um exército forte. Só que ele não vem para comer a relva. Ele vem para atormentar os homens. Ele vem para atormentar os homens. Já viu quando acumula um monte de mosquito em cima de você por causa de alguma coisa? Alguma coisa que você passou na sua mão? Ou alguma coisa que caiu em você? Como aquele monte de mosquito é ruim ou não é? Imagina a gafanhoto em cima de você. Serão esses dias. Vamos continuar, ainda tem mais. 6. Liberta um exército de demônios, que são 4 demônios que Judas retrata, que está preso sobre o rio Eufrates. Irmãos, esses demônios foram destronados junto com Satanás e presos pelo próprio Deus. Hoje eles estão presos, mas se você quer ter uma ideia de como eles são terríveis, somente ele solto tornaria o mundo muito mais pior do que ele é. E hoje há milhões de demônios soltos, mas Deus guarda eles, Deus segura eles, não deixa com que eles saiam, para que a época da graça possa se estabelecer na terra. Sabia disso? Mas na 6ª trombeta, Deus liberta eles, para que eles possam atormentar os homens, e só eles sozinhos vão matar a 1/3 parte da população mundial que sobrar na terra. Eles sozinhos. E a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, dentro da 7ª trombeta, as 7 taças. As 7 taças da ira de Deus. E o que é as 7 taças da ira de Deus? É o juízo de Deus sobre aqueles que ficaram. Nós vemos um mundo onde a promiscuidade hoje é normal. Tudo é normal. Homossexualismo é normal. Tudo é normal. Você blasfemar contra Deus é normal. Você adulterar é normal. As pessoas estão lá fora pensando que resultado de pecado vem logo em seguida ao pecado. E nem todo pecado você tem o resultado logo em seguida. Há pecados que são para a morte. E há pecados que Deus vai julgar pessoalmente eles durante essa época de tribulação. Irmãos, nós não estamos vivendo tempos de brincadeira. Nós temos visto pessoas dentro da igreja brincando de ser crente, achando que como não está sendo castigado e não está tendo consequência, vai ficar tudo de graça. Mas não vai ficar tudo de graça. Deus um dia vai derramar o juízo dele. E depois que a igreja se for,
Pode começar a esperar e contar até mesmo os dias, porque é possível contar o tempo depois da volta de Cristo. Depois do arrebatamento da igreja é possível contar o tempo. E se você não tomar cuidado, se você não tomar cuidado com o que vai acontecer, irmãos, você pode ficar e receber sobre a cabeça o juízo de Deus. Cuidado, irmãos, Deus não vai deixar de graça o que está acontecendo. Nós pensamos que as pessoas adulterando, Deus vai deixar de graça. Nós pensamos que as pessoas fazendo as coisas da maneira que bem entende, da maneira que quer, saciando o próprio ego, vai ficar de graça. Não vai ficar de graça, irmãos. Não vai ficar de graça. Deus um dia vai cobrar de cada um pelos seus atos. E esse dia está aqui. As 7 taças da ira de Deus. A primeira taça: granizo e fogo destruindo uma boa parte da relva. Primeira taça: causando feridas e muitas dores. Quem já teve uma ferida por algum motivo, uma coceira, qualquer coisa, sabe o quanto é terrível. Aquele negócio queima, você não consegue fazer ele parar de doer. Você passa remédio, né? Você tenta curar. Enquanto aquela ferida não é curada, você não tem sossego. A primeira taça da ira de Deus derrama sobre a terra chagas e feridas terríveis. E você sabe em cima de quem que é esse juízo? Esse juízo é sobre os feiticeiros, sobre os macumbeiros, sobre os bruxos. Sabe por quê? Deus trata eles como uma ferida no seu povo, como uma ferida na terra. E Ele começa a mostrar para o seu povo o que eles eram para Ele: uma ferida, uma chaga que não se cura, que arde, que queima. Ele começa a derramar o juízo dele sobre os feiticeiros. Olha o outro. Segunda taça: morte de todo ser vivente do mar. Você imagina todo ser vivente do mar? Todo ser vivente do mar. Você sabe que no mar é o local onde há mais variedade de seres viventes. Tudo isso morrendo ao mesmo tempo. O cheiro de podridão que não vira. Quem já sentiu o cheiro de peixe podre? É terrível, irmãos. Imagina todo ser vivente do mar morrendo. O cheiro de carniça que não vai ficar aqui nesse lugar. Você sabe o juízo sobre o que é? Sobre todo aquele que cometeu pecado. Deus vai mostrar para todos os que ficaram o cheiro que é o pecado, o cheiro que eles causaram perante a presença dele. É a taça do juízo de Deus, mostrando o quanto o pecado fede perante a presença dele, o quanto é mal cheiroso perante a presença dele. Continuemos. Os rios se tornam em sangue. Quando os rios se tornarem em sangue, Deus está derramando o juízo sobre aqueles que mataram e maltrataram os seus profetas e os santos. Gosta de criticar profeta? Gosta de criticar pregador? Gosta de criticar santo? Essa será a vingança de Deus sobre aqueles que derramaram o sangue inocente dos santos. Essa é a taça da ira de Deus, que vai se vingar daqueles que um dia zombaram, criticaram, mataram e torturaram os santos. Continuemos, está difícil, né, irmãos? Depois disso, um anjo que está próximo de Deus, segundo diz a palavra, ele dá algumas palavras de adoração ao Senhor. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Isso está escrito em Apocalipse 6. Depois, se os irmãos quiserem ver a história na íntegra, é só ler. Tu és justo, pois julgaste todas estas coisas. O anjo de Deus adora ao Senhor perante toda a destruição. Sabe por quê? Porque ele também enxerga tudo que está errado. Ele também vê a que ponto está chegando a humanidade. Ele também vê a que ponto chega o pecado do homem na terra. E ele vê a paciência, a longanimidade de Deus se estabelecendo aqui. Mas quando ele vê também a justiça de Deus se cumprindo, ele adora ao Senhor dizendo: tu és justo, porque tu julgaste tudo isso. Irmão, nós servimos um Deus de justiça. Não pense que o que você está fazendo aqui, que o que você faz para a igreja, que o que você faz para Deus e para os irmãos, vai ficar simplesmente por isso mesmo. Enquanto Deus julga e derrama sobre a humanidade a taça da ira dele, com justiça, Ele também vai entregar para nós nesse mesmo momento o galardão que nós merecemos. Nós pensamos que fazemos as coisas para Deus e ficou por isso mesmo. As pessoas não elogiam, não sou reconhecido, tudo que eu faço para as pessoas está errado, mas eu sigo a palavra. Mas Deus naquele dia, enquanto Ele julga aqueles
aqueles que ficaram, Ele vai recompensar aqueles que foram com Ele, dando o galardão merecido por todas as suas obras. Irmão, o que você faz dentro da igreja não é em vão. Quando você ora para Deus, para uma pessoa, não é em vão. Você pensa que você não está sendo reconhecido, mas Deus está anotando e vai te recompensar naquele dia. Nós estamos vendo o lado das pessoas que ficam, mas as pessoas que vão também terão seu momento, porque enquanto as pessoas aqui são atribuladas, nós estamos vivendo as bodas do Cordeiro. Nós estamos em uma festa. Aquele sentimento que nós temos aqui na terra de sofrimento, de aflição, não vai ter mais. Vai ser somente um sentimento de eu venci, eu consegui. Mas os meus entes queridos, não se preocupe. Esse sentimento vai ser apagado nesse dia. Não se preocupe, irmãos. Você já foi salvo. Você está lá. E Deus vai começar a te dar ali naquele momento toda a recompensa por o que você fez. Sabe quando você ajuda uma pessoa e depois de um tempo ela vira as costas para você e você diz: se quem me agradeceu, dê graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quem vai pagar você naquele grande dia é Jesus. Aleluia. Ele vai te dar um galardão. Sabe quando você faz algo dentro da igreja? Sabe quando você limpa a igreja, que ninguém vê, naquele dia Deus vai te recompensar. Sabe, pastor, quando o senhor faz as coisas para as pessoas e ninguém vê, naquele dia Deus vai recompensar cada um de nós. Nós não estamos fazendo as coisas aqui para homens. Não estamos buscando reconhecimento de Deus, de homens. Buscamos reconhecimento de Deus. O que importa é o que Deus pensa de mim. Não importa o que os homens pensam. Está fazendo desse jeito só para se aparecer. E daí? Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu me importo com o que Deus pensa de mim. Me importo com o que Ele está anotando lá no céu sobre o meu respeito. Eu congreguei com um pastor antes de vir para essa igreja. Ele dizia algo muito interessante. Ele dizia: eu não costumo elogiar irmão nem obreiro dentro da igreja. Sabe por quê? Porque eu estou tirando o galardão dele do céu. Aleluia. Quando você elogia uma pessoa, você dá o galardão para ela. Talvez não totalmente, talvez Deus ainda também vai recompensar, mas uma parte desse galardão você recebe aqui. E eu vou ser sincero para os irmãos: eu prefiro ser reconhecido por Deus naquele grande dia do que ser reconhecido por homens aqui nessa terra. Que sejamos martirizados, que sejamos criticados, que sejamos, vamos dizer assim, quadrados perante a sociedade. E daí o que interessa é o que Deus tem para nós. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Vamos continuar. O sol será ferido. E quando nós dizemos que o sol será ferido, a palavra diz que ele será aquecido 7 vezes mais. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas as 7 trombetas se refere à terça parte da humanidade. E as 7 taças da ira de Deus se refere a toda a humanidade. Então ninguém vai escapar disso. O sol será ferido e aquecerá 7 vezes mais. Irmãos, qual é a temperatura média que estamos agora, neste momento? Lá fora, o lugar está bem fresco. Eu vou até aliviar para os irmãos. Agora, neste momento 22. Talvez nesse momento não chegue isso, mas hoje está quente. 22. Tá bom, vamos pegar uma época boa, 10 graus para os irmãos, para ficar fácil a conta também, né? 10 graus, ventinho frio, usamos blusa, né? Algumas pessoas até gostam, como eu gosto, o presidente Antônio gosta dessa época. Irmão, você imagina essa temperatura elevada 7 vezes? 70 graus. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de trabalhar em ambientes quentes. Não sei quantos teve oportunidade. O pastor já teve essa oportunidade, eu já tive essa oportunidade. Esse ano eu trabalhei num ambiente de 52 graus. Irmãos, não é fácil. Você começa a desidratar e não percebe. Você começa a ter tontura. Você começa a ter vertigem. Você percebe que o corpo não vai. Sabe por quê? Você começa a desidratar e não percebe. Imagina 70 graus. O que não vai acontecer? Diz a palavra de Deus em Zacarias que o calor vai ser tão grande que a órbita dos olhos. O que é a órbita dos olhos? Deixa eu ver se a igreja está entendendo o que eu estou falando. O que é a órbita dos olhos? Quem sabe? Quem pode me dizer? O que é a órbita dos olhos? É a palavra de Deus que diz. O que é? A parte branca do olho? O globo ocular. Órbita dos olhos. A órbita dos olhos apodrecerão na face por causa do calor. Já percebeu que quando começa a ficar muito quente em algum lugar, a primeira coisa que começa a acontecer, você começa a lacrimejar em monte? É o seu olho sofrendo com o calor. Mas o calor vai ser tão intenso
que a órbita dos olhos vai apodrecer dentro da face da pessoa. E você sabe o que mais que a palavra diz? Que para aliviar a dor dos olhos apodrecendo na face, as pessoas vão morder a própria língua. Já morderam a língua alguma vez? Dói ou não dói? Agora você imagina você preferir sentir a dor da língua ao sentir a dor de alguma coisa apodrecendo na face. Esse é o juízo de Deus. Esse é o juízo de Deus, irmãos. E não acaba por aí, vamos continuar. Ou 5, a quinta taça, escuridão intensificando as feridas da primeira taça. Você imagina o que é chaga. Agora você imagina ela piorando. Tudo indica que isso será através de bactéria. Por quê? Por que disso? Chaga por bactéria é terrível, irmãos. É terrível, ela só aumenta. E bactéria, quando você tira a luz de cima dela, ela se desenvolve mais rápido. Entenderam? A bactéria, quando você tira a luz dela, no escuro ela se desenvolve mais rápido. As pessoas começaram a apodrecer vivas, irmãos. E tem algo que me chama a atenção aqui, que nessa época a morte será repreendida da terra. Eu vejo hoje as pessoas morrendo de medo de morrer. Até crentes, eu vejo crentes morrendo de medo de morrer. Eu vejo crentes que, graças a Deus, Deus me livrou da morte. Graças a Deus, que livramento. As pessoas têm medo de morrer hoje em dia. Agora você imagina chegar a um ponto que as pessoas procuram a morte e não que tem medo dela. Sabe para quê? Para aliviar todo o sofrimento que vai acontecer aqui. Está vendo como é que é difícil? Como que vai ser complicado essa época? Irmãos, eu pretendo não estar aqui. Eu pretendo estar junto com o Cordeiro, diante de toda a programação que Ele tem para nós. Bodas do Cordeiro, vê-lo face a face, receber o galardão. Mas nós vamos ser julgados. Não, se você foi salvo, tudo aquilo que você fez, o seu pecado já foi julgado lá na cruz. Você não tem mais o que ser julgado. O que você vai receber é galardão. A única coisa que Deus vai chegar ali naquele momento para te avaliar é o seu galardão. Sabia disso? Olha a diferença de quem vai ser salvo e para quem vai ficar. Olha a diferença. Continuemos. O 6º. O rio Eufrates seca completamente, libertando os demônios. Os demônios serão libertados completamente, para que eles tenham poder sobre toda a terra e não somente sobre a terça parte. E eu vejo a palavra de Deus sendo muito clara nesse momento, quando dizem que as pessoas vão começar a ajoelhar e gritar: montes, caiam sobre nós, para nos esconder da ira da face daquele que está sentado no trono. Você sabe o que acontece nesse momento, irmãos? Depois de tudo isso, as pessoas que estão aqui, que hoje dizem que levar uma vida de pecado é certo, que diz que Deus não existe, né, os tais do ateus, que diz que o Deus que nós servimos é coisa de doido, que fala isso, fala aquilo, vai se ajoelhar, vai reconhecer que Deus está sentado no trono e que é o juízo dele que está sobre ele. Vai reconhecer quem é Deus, vai reconhecer que Ele existe. Eu queria só ter uma pequena visão nesse dia, porque eu não pretendo estar aqui, mas eu queria ter uma pequena visão dos ateus, o que eles vão dizer sobre isso. Na hora que eles tiverem que se ajoelhar e dizer: montes, caiam sobre nós para nos esconder da ira do que está sentado ao trono. Eles vão reconhecer que Deus está sentado ao trono, que Ele é o Rei, e que Ele que faz todas as coisas. É o reconhecimento daqueles que ficaram aqui, daqueles que estão sofrendo. E o último: terremoto devastador, relâmpagos, vozes e trovões. Voz e trovão significa final de juízo de Deus. Trovão significa a voz que Deus impera e Ele diz: está feito. Irmãos, parece até que Deus é muito ruim, mas Deus não é ruim. Deus, Ele é muito bom conosco. Ele é tão bom que foi Ele que nos fez. Ele fez questão de nos desenhar um por um. Vê se você encontra alguém igual a você. Meu irmão gêmeo é igual a mim. Eu quero ver no temperamento. Eu quero ver, diante de alguma adversidade, você vai ver que a reação é diferente. Nós somos diferentes e distintos uns dos outros, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos fez um por um. Você consegue encontrar uma pessoa igual a você? Talvez encontre um parecido com a minha face, com a minha feição carnal, mas só que você não consegue encontrar uma pessoa que tem um espírito igual ao seu, uma alma igual a sua.
Nós somos pessoas feitas um por um, nós somos diferentes uns dos outros. Essa é a beleza da criação. A criação que Deus fez, Ele não fez para viver todas essas coisas. Deus nos criou para viver junto com Ele. Deus nos criou para viver tudo o que Ele tem para nós. Ele quer dar para nós o que é de bom, o que é de melhor. Mas nós também temos que ser filhos obedientes. Os pais aqui vão saber o que eu estou falando. Quando o filho é desobediente, você não tem prazer em dar as coisas para ele. Às vezes você até dá alguma coisa, da mesma forma que muitas vezes nós sendo desobedientes, Deus até dá também, pensamos que estamos sendo obedientes, não estamos sendo. Ele dá porque Ele é misericordioso, Ele dá porque Ele é um pai bom. Agora, e quando você tem um filho obediente? Quando ele faz tudo o que você pede, quando ele te trata com respeito, quando ele não te distrata na frente das pessoas, você tem prazer em presentear com aquilo que é de melhor. Deus, Ele deixou pronto para nós a salvação. Ele deixou pronto para nós o céu. Ele foi para lá preparar. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Ele foi para lá preparar lugar para nós. Mas nós temos que ser dignos desse lugar. Nós não estamos aqui para ficar nesse mundo depois que Jesus voltar. Nós estamos aqui para ir junto com Ele. Isso tudo aqui que João viu em Apocalipse não é para nós. Então por que ele coloca dentro da Bíblia cristã? Por que fala muito mais do que eles vão ficar do que aqueles que foram? Porque nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado, porque se Jesus volta e nós ficamos, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, porque senão ia ter aqueles que falam: eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Já que, já pensou se Deus falasse para João, da mesma forma que Ele fez com algumas coisas? Essa parte da tribulação esconda, não fale. Você já imaginou? As pessoas iam querer pagar para ver, sabendo que ia ter salvação, mas depois acho que vai continuar tudo a mesma coisa aí. Mas Deus, Ele nos mostra que não vai continuar a mesma coisa. As coisas aqui vão mudar. Vai ser uma tribulação, um momento que nunca houve e nunca haverá na terra. Não estou aqui para atemorizar ninguém, para botar terror em ninguém. Irmãos, eu só quero que vocês entendam que nós temos que ter amor pelas almas e amor pela nossa própria alma. É verdade. Se você vê o seu amigo perdido, é isso que espera para ele. Sabe aquele seu ente querido que está lá no mundo? É isso que espera para ele. Nós temos que nos compadecer disso. Hoje nós trazemos as pessoas para a igreja para encher a igreja. Para encher a igreja, e não é para encher a igreja, é para encher o céu. Nós trazemos as pessoas para a igreja para dizer que eu evangelizei, eu trouxe. Não, nós temos que trazer as pessoas para a igreja porque você tem dó dessa pessoa, você se compadece dela pelo que vai acontecer se ela ficar. E hoje em dia, se a gente prega essa palavra, se você fala o que vai acontecer, a igreja é ruim. Nós estamos atemorizando as pessoas. Se você prega a verdade hoje, você é ruim. Mas, irmãos, em nome de Jesus, entenda que tudo que foi falado aqui é para abrir os olhos de todos vocês. É verdade. Porque se eu fizesse talvez aquela pergunta no começo do culto, para cada um de vocês, o que significa 7 taças? O que significa 7 trombetas? Depois que Jesus vier arrebatar a igreja, o que é que vai acontecer? Muitos não saberiam. Porque muito é falado sobre o céu, e isso é bom. Mas pouco é falado o perigo que vai ficar aqui. Muito pouco é falado, irmãos. Quando se trazia esse tipo de palavra, muitos anos atrás dentro da igreja, irmãos, eram glórias, a igreja explodia. Mas hoje em dia, quando você fala sobre isso, a igreja fica aterrorizada. É esse o problema. A igreja fica aterrorizada, porque lá no fundo há uma acusação. Há uma acusação de que as coisas não estão sendo feitas da maneira que Deus quer que seja. Há uma acusação. Meu Deus. E como seria bom, irmãos, viver sem essa acusação. Viver na certeza de que nada disso aqui eu vou viver. E na certeza de que Deus está sendo justo e eu vou ter prazer na justiça de Deus. Eu vou ter prazer na justiça de Deus, porque a justiça de Deus sobre a minha cabeça não vai ser de coisas terríveis, vai ser de galardão, vai ser de céu, vai ser de viver com Ele. Isso é o que me espera. Como é gostoso você poder pensar dessa forma. Você não tem nada que te acusa, mas quando tem algo que te acusa, quando você fala do juízo de Deus, a primeira coisa que a pessoa pensa: meu Deus, eu estou perdido,
No fundo é isso que a pessoa pensa. Porque se a pessoa pensasse de forma diferente, a reação seria diferente. Irmãos, eu creio que já foi mais do que aberto os olhos dos irmãos. Eu sei que a mensagem não é fácil, a mensagem não é boa de se ouvir, mas que os irmãos tenham em mente de que quem ficar vai sofrer, mas quem for vai ter galardão. Aleluia. Quem for vai ser reconhecido. Tudo aquilo que você pensa que você não é reconhecido, você vai ser reconhecido naquele dia. Aleluia, Jesus. Naquele dia você vai ganhar coroa de vida. Naquele dia você vai ganhar veste branca. Você vai ganhar eternidade. É tudo que nós almejamos. Que nós possamos ter as nossas mentes limpas, consciência leve, sabendo que o dia que Jesus voltar, o que eu vou viver é céu. Aleluia. O que eu vou viver é glória. Aleluia. O que eu vou viver é eternidade. Igreja de Cristo, Cristo quer que nós vivemos a eternidade. Em nome de Jesus, que todas essas palavras possam ficar aqui, para quem ficar aqui e não para nós. Que as palavras que nós possamos ouvir é aquilo que, tudo aquilo que Deus um dia preparou, Ele deu para aquele que vencer, para aquele que for fiel até a morte. Aleluia. Nós estamos preparando e esperando ansiosamente por aquilo que Deus tem preparado. Eu não sei o que Ele prepara para mim. Vai ser uma grande surpresa. Mas eu aguardo ansiosamente que o dia que nós estivermos lá, nós vamos ver e muitos vão ter uma grande surpresa. De coisas que fizeram, pensaram que Deus esqueceu. Mas não, Deus não esqueceu. Está aqui seu galardão, meu filho. Lembra quando você fez isso, quando você fez aquilo? Está aqui o seu galardão, meu filho. É isso que Deus vai fazer conosco. É isso que nós temos que almejar, igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.